Imagine estar trancado na sua própria casa, ouvindo os gritos de centenas de homens do lado de fora, forçando a sua porta para cometer atrocidades indescritíveis. Ló achava que estava a proteger dois viajantes indefesos de uma multidão sedenta de sangue. Mas o que a cidade de Sodoma não sabia é que eles tinham acabado de encurralar a própria fúria de Deus. Quando a porta de madeira finalmente começou a ceder, os dois forasteiros deixaram cair o disfarce humano. O que aconteceu nos segundos seguintes não foi apenas um milagre. Foi um ataque de terror psicológico e espiritual que paralisou a cidade mais perversa do mundo antigo. Hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu no momento em que os anjos revelaram a sua verdadeira identidade em Sodoma. Antes de entendermos o que aconteceu dentro daquela casa, precisamos entender o que era Sodoma. Não o símbolo religioso, não a metáfora moralista que você aprendeu na escola dominical. Estamos falando de uma cidade real, construída em uma das planícies mais férteis do Oriente Próximo Antigo, regada pelo Jordão, rica em recursos, estratégica em posição geográfica. Sodoma não era uma favela esquecida no deserto. Era uma metrópole próspera, e é exatamente isso que torna o que aconteceu lá tão perturbador. Cidades prósperas desenvolvem culturas, e culturas, quando deixadas sem freio moral, tendem a criar hierarquias de poder baseadas em uma única lei: o forte consome o fraco. Em Sodoma, essa lei havia sido elevada ao nível de identidade coletiva. Não era apenas um crime que acontecia nas sombras, era um rito, uma prática institucionalizada. Os habitantes de Sodoma haviam criado um sistema social onde a violência contra o estrangeiro, contra o vulnerável, contra o que vinha de fora, não era apenas tolerada, era celebrada. Era a linguagem pela qual a cidade afirmava a sua própria coesão. Quando os textos antigos descrevem o clamor de Sodoma, que subiu até os céus, os estudiosos hebraístas identificam na palavra original, za'aka, um tipo específico de grito. Não é o barulho de uma festa. Não é o rumor de uma cidade comum. Za'aka é o clamor das vítimas. É o som que sobe dos oprimidos, dos que foram violentados, dos que não têm mais para onde correr. Era esse som que havia chegado aos ouvidos do Eterno. E é por isso que dois seres foram enviados aquela noite. Não para pregar, não para advertir a cidade, para verificar, para testemunhar em primeira pessoa o que havia se tornado aquele lugar. E eles chegaram na forma de homens comuns. Esse detalhe é fundamental e quase sempre passa despercebido nas leituras superficiais do texto. Os dois enviados que desceram a Sodoma naquela tarde não chegaram cercados de luz, não desceram entre trovões, não anunciaram a sua chegada com sinais no céu. Chegaram como viajantes, com sandálias empoeiradas, com a aparência cansada de quem passou horas a pé pelo calor árido do Negueb. A Bíblia o chama de Malaquim, que pode ser traduzido tanto como anjos, quanto simplesmente como mensageiros. E a palavra carrega uma ambiguidade deliberada. Eles não pareciam mensageiros divinos, pareciam homens. Por que esse disfarce? Aqui é onde a teologia encontra a psicologia forense de forma quase desconcertante. Se Deus queria destruir Sodoma, não precisava de pretexto. O poder descrito nos textos antigos não necessita de justificativa processual. Mas o que os textos revelam, através de uma leitura cuidadosa da sequência narrativa, é que havia uma investigação em curso. Abraão havia intercedido, havia negociado, havia arrancado uma concessão. Se houvesse ao menos 10 justos na cidade, ela seria poupada. E então, os dois foram enviados, não como algozes, como investigadores, como aquilo que, em terminologia moderna, chamaríamos de agentes infiltrados. Eles eram a isca divina, e Sodoma foi exatamente o que precisava ser para revelar a sua própria sentença. Ló os viu na praça da cidade.
O texto de Gênesis 19 nos diz que ele estava sentado à porta de Sodoma, uma posição que na cultura do Antigo Oriente Médio não era casual. Sentar à porta da cidade era uma função cívica, era o lugar dos juízes, dos anciãos, dos que mediavam disputas e gerenciavam o fluxo de pessoas que entravam e saíam. Ló estava, em algum nível, tentando ainda exercer uma função de ordem num lugar que havia abolido a ordem. E quando ele viu os dois viajantes, algo o fez levantar imediatamente. O texto diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Agora, esse gesto pode ser lido de duas formas. A primeira, e mais comum, é que Ló reconheceu de alguma forma a natureza divina dos visitantes, mesmo que velada. A segunda, igualmente válida, é que era simplesmente o protocolo máximo de hospitalidade para receber estranhos numa cidade onde qualquer estranho estava em perigo mortal assim que o sol se pusesse. E o sol estava se pondo. Ló não convidou os dois homens para jantar. Ele insistiu. O texto usa uma palavra que implica pressão, quase urgência. Ele os forçou a entrar. Porque Ló sabia o que Sodoma fazia com a carne nova, que aparecia depois do anoitecer. Ele havia vivido tempo suficiente naquela cidade para conhecer as regras não escritas, para saber o que o escuro significava para qualquer um que não fosse dos seus. E a lei da hospitalidade do Oriente Médio Antigo, o Shenia semítico, era uma das poucas coisas sagradas que ainda operavam naquele mundo. Receber o estranho sob o seu teto era assumir responsabilidade total pela sua vida. Era colocar a sua própria honra, a sua própria existência, como escudo entre o hóspede e o mundo lá fora. Ló fez isso sabendo o que poderia custar. Dentro de casa, ele preparou uma refeição. Asas, pão sem fermento. O texto é esparso nos detalhes domésticos, como sempre é quando algo muito maior está prestes a acontecer. É a contenção narrativa de quem sabe que a tempestade está chegando e deixa o silêncio falar. A casa de Ló tinha paredes, tinha uma porta, tinha a ilusão de segurança que toda estrutura física oferece até o momento em que deixa de oferecê-la. E então, a noite caiu sobre Sodoma. O que aconteceu em seguida é descrito em Gênesis 19, 4 com uma precisão que deveria congelar o sangue de qualquer pessoa que a leia com atenção suficiente. Não é um versículo dramático na superfície. Não tem trovões. Não tem descrições de horror explícito. É quase clínico, e é exatamente por isso que é tão aterrorizante. Antes de se deitarem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o jovem até o velho, todo o povo, de todos os bairros. Leia isso de novo, devagar. Desde o jovem até o velho, sem exceção de geração, todo o povo, sem exceção de classe ou posição social, de todos os bairros, sem exceção geográfica dentro da cidade. O texto está construindo, com uma economia de palavras extraordinária, a imagem de um organismo unificado. Sodoma não enviou os seus criminosos, os seus marginais, os seus desajustados sociais. Sodoma foi toda ela, como um único corpo com uma única vontade. Isso é o que os analistas de comportamento coletivo chamam de mob psychology, em seu estágio mais avançado. O ponto em que o grupo não apenas tolera o impulso destrutivo, mas o abraça como expressão da identidade coletiva. O ponto em que a violência deixa de ser o ato de alguns poucos descontrolados e se torna o ritual de todos. O ponto em que a crueldade é democrática. Pense no que isso significa em termos práticos, humanos, viscerais. Você está dentro de uma casa. As paredes têm espessura finita. A porta tem uma tranca, talvez duas. Do lado de fora, não há 10 homens, não há 50. Há centenas, talvez mais. Homens jovens e velhos. Vizinhos que Ló conhecia pelo nome. Comerciantes com quem ele havia feito negócios, pais de família que ele havia visto pela manhã no mercado. Todos lá, todos unidos por um único propósito
que o texto não nomeia com palavras elegantes, porque não há palavras elegantes para isso. Eles queriam os forasteiros, para fazer com eles o que Sodoma fazia com os forasteiros. O som que Ló ouvia através das paredes não era um tumulto distante, era um cerco, organizado, coletivo e crescente. Cada voz que se juntava àquele coro era mais uma camada de pressão sobre as paredes da casa, mais um peso sobre a porta que estava entre os hóspedes e o impensável. Esse é o terror claustrofóbico que os textos antigos raramente recebem o crédito de ter construído com tanta precisão. A Bíblia não está descrevendo um incidente de violência urbana. Está descrevendo o colapso total de uma civilização materializado numa única noite, numa única rua, diante de uma única porta. E então Ló saiu. Essa é uma das decisões mais extraordinárias e psicologicamente reveladoras de toda a narrativa. Num momento em que qualquer instinto de sobrevivência mandaria barricar a porta e não fazer nenhum som, Ló abriu a porta e saiu. Fechou a porta atrás de si. Ficou entre a multidão e os seus hóspedes, com nada além do seu próprio corpo como barreira. O que move um homem a fazer isso? Os teólogos falam em coragem, os psicólogos falam em dever moral. Mas há algo mais complexo acontecendo aqui. Algo que só se revela quando você entende o ambiente em que Ló havia vivido por anos. Ló não era um homem intacto moralmente. A própria narrativa bíblica o apresenta como alguém que havia feito escolhas comprometidas, que havia escolhido viver em Sodoma, sabendo o que Sodoma era, que havia de alguma forma encontrado uma maneira de coexistir com a corrupção ao redor, sem ser completamente consumido por ela, mas tampouco sem combatê-la de forma eficaz. Ló era o que chamaríamos hoje de um sobrevivente moral de longa exposição, alguém que mantém um núcleo de valores intacto enquanto negocia diariamente com um ambiente que tenta destruir esse núcleo. É um equilíbrio instável, é uma tensão permanente, e ela deixa marcas, e é por isso que o que Ló faz em seguida é tão perturbador quanto o que a multidão está fazendo. Ele oferece as filhas. Eis aqui minhas 2 filhas, que ainda não conheceram homem. Deixai-me, peço-vos, trazê-las a vós, e fazei-lhes como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, pois por isso entraram debaixo da sombra do meu teto. Gerações de leitores ficaram paralisados diante dessas palavras. Como um pai pode dizer isso? Como alguém que está agindo com coragem pode pronunciar uma oferta tão monstruosa? Os críticos apontam esse versículo como prova de que a Bíblia normaliza o horror. Os defensores tentam construir contexto cultural para justificar o injustificável. Mas nenhuma dessas leituras chega perto da verdade psicológica mais profunda que o texto está revelando. O que Ló está fazendo naquele momento não é apenas invocar a lei da hospitalidade, embora seja isso também. O que Ló está fazendo é pensar como alguém que viveu décadas dentro de um sistema de valores completamente distorcido. Ele está negociando. E está negociando com a moeda que o sistema ao redor dele reconhece: corpos, vidas, objetos de troca. Sodoma havia colonizado parte da mente de Ló. Não toda, mas parte. Suficiente para que, numa crise extrema, sob pressão máxima, com o medo físico do cerco e o imperativo sagrado da hospitalidade em colisão dentro dele, a lógica que emergiu fosse a lógica do lugar onde ele havia escolhido viver. Uma lógica que media seres humanos em termos de utilidade e sacrifício. Isso não o absolve, mas explica. E a distinção entre absolver e explicar é onde a análise séria vive, longe do julgamento fácil e longe da apologia confortável. A multidão não aceita. Claro que não aceita, porque a recusa da oferta de Ló não é apenas sobre desejo ou impulso, é sobre poder. A multidão de Sodoma não quer simplesmente os forasteiros. Quer afirmar que nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma obrigação moral tem autoridade sobre ela. O ato que planejavam não era apenas violência.
era uma declaração de soberania absoluta do coletivo sobre qualquer valor individual ou sagrado. Afasta-te daí. Este homem veio aqui como estrangeiro e quer fazer-se juiz. Agora, te faremos pior do que a eles. Essa resposta é a anatomia de um sistema totalitário em linguagem pré-moderna. Primeiro, a deslegitimação do indivíduo que ousa resistir. Este homem, como estrangeiro. Ló não é dos seus, sua voz não conta, sua posição moral não tem valor perante o coletivo. Segundo, a escalada da ameaça. Se você resistir, você se torna o alvo. A violência não recua diante da resistência individual. Ela a absorve, ela a amplifica, ela a transforma em mais combustível para si mesma. E então, eles avançaram sobre Ló. Estavam prestes a arrombar a porta. É aqui que a narrativa alcança o seu ponto de virada. E é aqui que o que parecia ser uma história sobre hospitalidade e moralidade revela a sua camada mais profunda, a camada da armadilha. Porque enquanto Sodoma cercava a casa, enquanto a multidão pressionava a porta, enquanto Ló era empurrado para trás e os dedos começavam a buscar a madeira da entrada, algo estava acontecendo dentro da casa que a cidade não sabia. Os dois viajantes indefesos, os dois homens cansados que haviam aceitado o jantar de Ló e pareciam precisar de proteção, estavam esperando, com a paciência absoluta de quem não tem nada a temer, com a serenidade incomum de quem sabe exatamente como essa noite vai terminar. Enquanto o caos crescia do lado de fora, eles estavam imóveis, silenciosos, calculando o momento exato. Sodoma havia passado a noite inteira construindo o seu próprio fim e estava prestes a descobrir isso. A porta estava cedendo, não de uma vez, não com um único impacto dramático. Estava cedendo da forma como todas as coisas cedem sob pressão prolongada, aos poucos, milímetro a milímetro, com o som surdo e contínuo de madeira sob estresse, de encaixes que começam a soltar, de uma estrutura que foi construída para suportar o peso normal de uma vida doméstica e agora enfrentava algo completamente diferente. Do lado de fora, centenas de corpos pressionavam, mãos batiam, ombros empurravam. A porta tinha a espessura de alguns dedos de madeira entre o mundo ordenado de dentro e o caos organizado de fora. E estava cedendo. Ló havia sido empurrado para dentro. A multidão o havia agarrado, tentado puxá-lo para fora, e ele havia recuado, tropeçado, quase caído. O homem que havia saído com a intenção de negociar, de usar palavras, de invocar leis e costumes e a dignidade mínima que ele ainda acreditava existir em algum lugar dentro dos seus vizinhos, esse homem estava agora encostado na parede interna da sua própria casa, com o coração disparado, os pulmões trabalhando rápido demais, os olhos fixos na porta que tremia no batente. E então aconteceu. Mãos o alcançaram. Mas não as mãos da multidão, mãos que vieram de dentro, mãos que o puxaram com uma força que não tinha nada de desesperada, nada de urgente no sentido humano do termo. Era uma força calma, absoluta. O tipo de força que não precisa se esforçar, porque não conhece resistência. Ló foi puxado para dentro da casa num único movimento, e a porta foi fechada atrás dele. E naquele instante, algo mudou dentro da sala. É quase impossível descrever adequadamente o que os textos sugerem que aconteceu naquele momento, porque a linguagem humana foi construída para descrever experiências humanas, e o que a narrativa aponta para algo que está além dessa fronteira. Mas vamos tentar, porque a transformação que ocorreu não foi apenas táctica, foi ontológica. Os dois visitantes, que até aquele momento haviam se comportado com a passividade educada de hóspedes bem-criados, que haviam comido o pão de Ló, que haviam aceitado a sua hospitalidade com a gratidão discreta de quem não quer causar transtorno, esses dois homens não eram mais os mesmos.
Ou melhor, eram agora o que sempre haviam sido. O disfarce não havia sido removido visivelmente. Não houve transformação de forma descrita no texto, mas houve uma mudança de postura, de presença, de peso. Há uma palavra que os militares usam para descrever um soldado que até então estava em modo de espera e acaba de receber a ordem de agir. Switches on, liga, como se uma corrente que havia sido deliberadamente mantida desligada fosse reenergizada. O que os dois mensageiros fizeram naquele momento foi ligar, e a sala sentiu. A autoridade que irradiava deles não era a autoridade de um comandante humano, não era o peso de um rei ou de um guerreiro experiente. Era a autoridade daqueles que executam decretos, que foram decididos antes de o mundo existir. Era a autoridade de quem não tem dúvida sobre o que precisa ser feito, porque a dúvida pressupõe possibilidade de erro, e o decreto já havia sido assinado. Eles falaram com Ló, e o que disseram não foi um conselho, não foi uma sugestão pastoral, não foi o gentil encorajamento de um guia espiritual tentando convencer um homem relutante a tomar uma boa decisão. Foi uma ordem, direta, sem ornamentos, com a economia de linguagem de quem não tem tempo a perder, porque o mecanismo de destruição já foi acionado e o relógio está correndo. Tens aqui ainda alguém? Genros, filhos e filhas, e tudo o que tens na cidade, tira do lugar. Porque vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem crescido muito perante o Senhor, e o Senhor nos enviou para o destruir. Preste atenção na estrutura dessa declaração. Primeiro, o inventário. Quem você tem aqui? Quem pode ser salvo? A pergunta não é retórica, é operacional. É o tipo de pergunta que um resgatador faz antes de uma demolição controlada. Quem está dentro do perímetro? Segundo, a instrução. Tire todos do lugar, não amanhã. Não quando você se sentir pronto, agora. E terceiro, a explicação que não é uma justificativa, mas uma declaração de fato. Vamos destruir este lugar. A decisão já foi tomada. O julgamento já foi pronunciado. Nós somos apenas os seus executores. Ló tinha a informação. Tinha a instrução. Tinha os mensageiros de Deus dentro de casa como testemunhas vivas do que estava por vir. E o texto, com a crueza honesta que caracteriza as narrativas do Antigo Testamento, nos diz o que ele fez com tudo isso. Foi falar com os genros, que riram, que acharam que ele estava brincando. E Ló hesitou. Mas isso é para depois, porque ainda estamos do lado de fora da porta. E do lado de fora, algo estava prestes a acontecer que não tem paralelo em nenhuma outra narrativa bíblica até aquele ponto. Algo que redefine o que significa ser cego. Os dois mensageiros estenderam a mão em direção à porta. E o texto de Gênesis 19:11 usa uma palavra que a maioria das traduções domestica para cegueira, sem preservar o terror específico que ela contém. A palavra hebraica é sanverim, e sanverim não é a cegueira de um homem que nasceu sem visão. Não é a cegueira de alguém cujos olhos foram danificados por trauma físico. Não é sequer a cegueira temporária causada por um golpe na cabeça. Sanverim aparece apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Aqui, em Gênesis 19, e em 2 Reis 6, quando o profeta Eliseu pede ao Senhor que golpeie com essa mesma condição um exército inteiro que havia cercado a cidade de Dotã. Em ambos os casos, o padrão é o mesmo: pessoas com olhos abertos que não conseguem ver o que está diante delas. Não porque os olhos estejam danificados, mas porque a percepção foi comprometida num nível mais profundo. Os teólogos e os linguistas hebraicos que estudaram esse termo convergem numa direção que deveria nos fazer pausar. Sanverim descreve um estado de ofuscamento e confusão mental causado por uma luz ou presença de intensidade sobrenatural. Não é ausência de visão, é a sobrecarga da visão
por algo que o sistema sensorial humano não está equipado para processar. É o que acontece quando olhos feitos para ver o mundo material são expostos, sem proteção, a uma intensidade que pertence a outra ordem de realidade. É a mesma experiência que um homem chamado Saulo de Tarso teria séculos mais tarde, no meio de uma estrada empoeirada que levava a Damasco, quando uma luz mais intensa que o sol do meio-dia o derrubou do cavalo e o deixou sem visão por 3 dias. Saulo não ficou cego, porque um raio o atingiu. Saulo ficou incapacitado porque os seus olhos físicos não tinham receptores para processar o que ele estava vendo. A mesma coisa aconteceu em Sodoma naquela noite, numa escala coletiva, com centenas de homens simultâneos. Imagine o que aquilo parecia de dentro da multidão. Você está pressionando a porta com os homens ao seu lado. Você pode sentir a madeira cedendo. Pode sentir que a resistência está quase vencida. Pode ouvir os seus vizinhos ao redor, numa espécie de fúria coletiva que tem o seu próprio som, o seu próprio ritmo, a sua própria temperatura emocional. E então, sem aviso, sem som prévio, sem nenhum prenúncio físico que você pudesse ter detectado e se preparado para enfrentar, algo golpeia a sua percepção. Não os seus olhos. A sua percepção. O mundo não escureceu. Estava tudo lá. As sombras da noite, os contornos das casas ao redor, a silhueta dos outros homens. Mas a porta havia desaparecido. Não fisicamente. A porta estava onde sempre havia estado. Mas você não conseguia encontrá-la. A sua mão estendia para onde você tinha certeza que a madeira estava, e encontrava o ar. Você se movia 2 passos para a esquerda e tentava de novo, e nada. 3 passos para a direita. Nada. A sua mente dizia que a porta estava ali. O seu senso de direção dizia que você estava no lugar certo. Mas a sua mão continuava não encontrando nada. Os homens ao redor começaram a fazer o mesmo. Você podia ouvir a confusão se instalando. As vozes mudavam de tom. A fúria coletiva, aquele som unificado e aterrorizante, começava a se fragmentar em individual. Cada homem dentro do seu próprio labirinto privado. Cada um tentando resolver por si mesmo o inexplicável problema de uma porta que não podia mais ser encontrada por nenhuma mão que buscasse por ela. O cerco havia se transformado em caos. E o caos, naquele contexto específico, era silêncio do ponto de vista de Ló. O som que havia prometido destruir a sua noite havia mudado de natureza. Não era mais o rugido unificado de um organismo com propósito. Era o ruído descoordenado de indivíduos perdidos. E aqui, o texto nos entrega o detalhe mais aterrorizante de toda a narrativa. O detalhe que separa a história de Sodoma de uma simples história de punição sobrenatural e a transforma em algo muito mais sombrio, muito mais revelador sobre a natureza do vício espiritual em seu estágio terminal. Os homens não pararam. Gênesis 19:11 nos diz que eles se cansaram de procurar a porta. Pense nessa frase. Eles não pararam porque tiveram medo. Não pararam porque compreenderam que algo sobrenatural havia intervindo e que seria prudente recuar. Não pararam porque a experiência do Sanverim os fez reconsiderar as suas intenções, questionar os seus desejos, sentir algum lampejo de consciência ou de terror reverente. Pararam porque ficaram exaustos. Homens que estavam sob um juízo sobrenatural ativo. Homens cujos olhos haviam sido comprometidos por uma manifestação do poder divino. Homens que estavam, naquele exato momento, nas horas finais antes da aniquilação completa da sua cidade, continuaram a buscar a porta até não ter mais energia física para continuar. Não a consciência, não o medo, a energia física. Esse é o retrato do vício espiritual em seu estágio mais avançado. Quando um comportamento corrompido se instala tão profundamente na psique individual e coletiva que nem mesmo o sobrenatural o interrompe.
Quando o desejo pelo objeto do vício é mais forte do que o instinto de autopreservação, mais forte do que o terror do inexplicável, mais forte do que qualquer sinal, por mais impossível que seja ignorá-lo, de que a direção que se está seguindo leva para a destruição. Os homens de Sodoma não eram simplesmente maus. Eram prisioneiros. Prisioneiros de uma cidade que havia construído, ao longo de gerações, um sistema de valores que chamava de prazer o que era degradação, que chamava de poder o que era escravidão, que havia substituído a consciência moral por um consenso coletivo tão totalitário que mesmo a intervenção divina direta não era capaz de penetrar a sua carapaça. Eles ficaram cansados de procurar a porta e foram dormir. No lado de fora de uma casa que estava sob proteção divina, na cidade que seria cinzas antes do sol do dia seguinte se pôr. Essa é a cegueira de Sodoma. E não é apenas uma metáfora histórica. É o estado em que uma pessoa, uma família, uma cultura, uma geração inteira pode chegar quando o processo de corrupção gradual não é interrompido. Quando cada compromisso moral pequeno abre espaço para um compromisso maior. Quando cada limite que cede se torna o novo ponto de partida para o próximo recuo. Quando o que antes causava desconforto passa a causar indiferença, e o que causava indiferença passa a causar desejo, e o que causava desejo passa a causar necessidade, até que o sistema de percepção espiritual do indivíduo opere exatamente como os olhos dos homens de Sodoma naquela noite, com a capacidade física intacta, mas incapaz de encontrar o que está a centímetros de distância. Sodoma não acordou corrompida numa manhã. Sodoma foi construída ao longo de décadas de escolhas que pareciam pequenas o suficiente para serem ignoradas. E quando o juízo chegou, chegou para uma cidade que havia perdido completamente a capacidade de reconhecê-lo como tal. Senhor, que possas nos guardar desta cegueira, não da cegueira física, da cegueira que se instala por dentro, da cegueira que não apaga a luz dos olhos, mas apaga a luz da percepção espiritual, que deixa o homem de pé, funcional, aparentemente normal, mas incapaz de ver os sinais que estão a centímetros do seu rosto. A cegueira que constrói o sanverim da alma, o ofuscamento que vem não de uma luz divina externa, mas da escuridão interna acumulada até o ponto em que ela inverte a visão, até o ponto em que o que é luz parece ameaça e o que é trevas parece confortável e familiar. Guarda as nossas casas, Senhor, não apenas com paredes e trancas. Guarda com os teus mensageiros, com aqueles que acampam ao redor dos que temem ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que essa proteção seja real na nossa família esta noite e todas as noites. Que nenhuma força que se reúna do lado de fora da nossa porta, nenhum cerco que se organize contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra a nossa mente, contra a nossa fé, encontre entrada. Que as mãos que puxaram Ló para dentro antes que a porta cedesse sejam as mesmas mãos que nos protegem antes que o limite seja ultrapassado. E dá-nos, Pai, a sabedoria que Ló quase não teve a tempo, a sabedoria de sair, de reconhecer quando um lugar, um ambiente, uma relação, um hábito, uma cultura já passou o ponto de ser reformado e exige não reforma, mas separação. A sabedoria de Ló não foi apenas sobreviver ao julgamento, foi ouvir a ordem de sair antes que o julgamento chegasse. E nós pedimos esse mesmo discernimento, o discernimento de reconhecer o fogo que ainda não chegou, de confiar na voz que diz, sai daqui, antes que o cheiro de enxofre esteja no ar. Que não sejamos como os homens que ficaram cansados de procurar a porta, mas continuaram a buscar. Que a nossa fadiga espiritual, quando vier, seja a fadiga do justo, que cansou de correr atrás do que destrói, não a fadiga do que cansou de procurar a saída. Amém. Os anjos em Sodoma
trouxeram destruição física para uma cidade corrompida. Mas a Bíblia revela que existem outros anjos, caídos e aterrorizantes, que não estão soltos, mas sim acorrentados no fundo de um rio, aguardando uma data específica para dizimar 1/3 da humanidade. E o mais chocante, esse rio está a secar neste exato momento. O que a ciência e a arqueologia acabaram de encontrar lá? Clique no vídeo que está na sua tela agora. Apocalipse 9. O que acabaram de achar no rio Eufrates. Partilhe este mistério de Sodoma e inscreva-se no canal para revelar a verdade sobre o fim dos tempos.